Um casal de irmãos se perde na floresta e encontra uma casa feita de doces. Porém, nessa casa mora uma bruxa que quer devorá-los. Você conhece essa história? Acredito que sim, mas você conhece os tristes fatos reais que a inspiraram? Vem comigo que eu te conto. Olá, meu nome é André Nascimento, esse é o canal Momento Mistério e hoje vamos falar sobre a origem do conto João e Maria. Nas histórias mais populares, João e Maria são dois irmãos que resolvem brincar em uma floresta densa e misteriosa. Para evitar que fiquem perdidos, eles utilizam migalhas de pão para deixarem um rastro para encontrarem um caminho de volta para casa. Apesar de a princípio parecer uma boa ideia, eles não imaginam que as migalhas poderiam servir de alimento para alguns animais, como os pássaros, e é o que acontece. Os pássaros comem todo o rastro e os irmãos acabam perdidos no meio da floresta. Perdidos e apavorados na escuridão da floresta, João e Maria encontram uma luz e correm até o local e se deparam com uma casa diferente, uma casa feita de doces e guloseimas. Porém, nessa casa mora uma bruxa que captura os irmãos, mantém João preso em uma gaiola, alimentando constantemente para que engorde e posteriormente sirva como comida para ela. Enquanto isso, Maria era obrigada a trabalhar para depois ser engordada e também devorada. Porém, o plano da bruxa vira por água abaixo, pois as crianças espertas, em um momento de descuido, aproveitam a oportunidade para fugirem, jogando-a no forno quente, ardendo em brasas. Essa é a versão mais leve da história, mas existem outras bem mais sombrias e macabras. Na versão dos irmãos Grimm de 1812, a história já começa mais trágica, pois as crianças não ficaram perdidas na floresta porque estavam brincando. Nessa versão, elas foram abandonadas pelo pai e a madrasta. A família passava fome e não tinha recursos para alimentar a todos. Diante dessa situação, a madrasta elabora um plano horrível de abandonar as crianças na floresta para que fossem devoradas pelas feras. O pai, a princípio, não concorda, mas acaba cedendo e aceita a sugestão de sua esposa. João e Maria escutam a conversa dos adultos e ficam com muito medo. Entretanto, o menino tem a ideia de recolher pedrinhas brilhantes para marcar o caminho de volta para casa. Assim, na manhã seguinte, todos saem em direção à floresta com a desculpa de que iriam cortar lenha. Quando chega a uma clareira, o pai das crianças acende uma fogueira e diz para seus filhos ficarem lá até que eles voltem para buscá-los, o que obviamente não acontece. As crianças ficam certo tempo neste local, mas depois percebem que realmente não seriam resgatadas. Então eles decidem retornar, seguindo as pedrinhas que João havia deixado pelo caminho. Ao chegarem em casa, João e Maria são recebidos com satisfação pelo pai, mas a madrasta fica furiosa e decide levá-los para mais longe. João novamente decide coletar pedrinhas para deixar pelo caminho, mas dessa vez a mulher havia trancado a porta da casa, o que impossibilitou o menino de recolher as pistas. Então, poucos dias depois, o casal dá um pedaço de pão para cada criança e sai mais uma vez rumo à floresta, desta vez para um lugar mais remoto e perigoso. Como não haviam pedras brilhantes para marcar o trajeto de volta, João e Maria deixam pelo caminho pequenos pedaços de pão. Quando os irmãos tentam voltar para casa, se dão conta de que as migalhas deixadas como marcas tinham desaparecido, provavelmente devoradas pelos pássaros e outros animais da floresta. Eles não conseguem achar o caminho de volta e se veem perdidos e desamparados na escuridão da mata fechada. As crianças resolvem andar em busca de ajuda e de repente avistam uma casa. Ao chegarem mais perto, notam que a construção era feita de bolos e outras guloseimas. Surpresos com a descoberta, João e Maria simplesmente não acreditam no que seus olhos veem. Era como um sonho, e eles correm em direção à casa e começam a comer tudo o que conseguem. Porém, logo aparece a dona da casa. Era uma mulher bastante idosa e de aparência estranha. De qualquer forma, ela os recebe com simpatia, convidando-os para entrar. Os irmãos pensam se tratar de uma senhora solidária, já que é oferecido ainda mais comida a eles. Mas com o tempo percebem que na realidade a mulher era uma bruxa muito má. Isso porque a idosa tinha uma gaiola onde prendeu João com o intuito de alimentá-lo até que ele ficasse gordo o suficiente para ser abatido e assado em um enorme forno. Enquanto isso, Maria era obrigada a realizar todo tipo de trabalho doméstico. A bruxa, que era meio cega, verificava se o menino estava engordando, mandando que ele lhe mostrasse seu dedo para ela apalpar. João, muito esperto, conseguiu enganar a velha lhe mostrando um fino graveto. Por isso, os irmãos permaneceram muito tempo na cabana de doces. Chega um dia em que a bruxa já está irritada e cansada de esperar que o menino fique no ponto para ser devorado. Ela resolve então assá-lo de qualquer maneira. Maria continua a trabalhar e a bruxa lhe manda acender o forno. Quando a velha chega perto para verificar a temperatura, a menina rapidamente a empurra para dentro do forno e fecha a tampa, trancando a malvada lá dentro.
Assim Maria liberta o irmão e eles entram novamente na casa para ver o que a bruxa escondia. As crianças encontram muitas riquezas, pedras preciosas e dinheiro. Levando o tesouro da bruxa, voltam para a floresta a fim de procurar o caminho de casa. O retorno é tortuoso e eles se deparam com alguns desafios. Entretanto, conseguem se situar e encontrar sua antiga casa. Lá dentro estava o pai, que quando os vê chora de felicidade. Ele havia sentido muito remorso e culpa pela covardia de abandonar as crianças indefesas. A essa altura, a madrasta má já havia morrido e as crianças puderam crescer felizes ao lado do pai. Eles agora já não passavam fome e os tempos de miséria tinham ficado no passado. O conto original que inspirou os irmãos Grimm não tinha o nome de João e Maria. O nome real era As Crianças Perdidas. Ele surgiu na França e se passa na Idade Média e, bem longe de ser um conto infantil, é uma representação real das dificuldades enfrentadas naquela época devido à falta de alimento. Ele conta a história de Jacques e Toinã, um casal que não consegue mais sustentar sua família e decide abandonar seus 2 filhos, Jean, com 12 anos, e Jeannette, com 8. Certo dia, a mãe das crianças os leva para passear no bosque, quando de repente consegue os despistar e vai embora aos prantos. Como forma de encontrar o caminho de volta, os 2 subiram em uma árvore e avistaram 2 telhados, um branco e outro vermelho. Então Jean e Jeannette decidem ir rumo à casa de telhado vermelho. Chegando lá, eles encontram uma doce e gentil senhora que afirmava ser a dona da casa e oferece abrigo às crianças. Mas ela tinha uma condição, que os 2 não fizessem barulho porque o seu marido os atacaria caso descobrissem a presença deles. Mas a verdade é que o tal marido era um demônio e como as crianças eram cristãs e rezavam constantemente por seus pais, o monstro logo sentiu o cheiro de seus novos hóspedes. Ele então acabou aprisionando os irmãos para que fossem devorados. Jean seria o primeiro e por estar muito magro, recebia mais comida para que se tornasse apetitoso ao demônio. Era a própria irmã que deveria todos os dias alimentar seu irmão aprisionado. Depois de algumas semanas, o demônio começou a fazer testes para descobrir se Jean já estava no ponto. Porém, muito esperta, Jeannette cortou o rabo de um rato e o entregou ao seu irmão para que o utilizasse como se fosse seu próprio dedo. Dessa forma, eles conseguiram enganar o tinhoso por 2 vezes, porém a farsa foi descoberta na terceira e, enfurecido, o demônio decidiu que construiria uma guilhotina para arrancar a cabeça de Jean. Desesperados com a morte se aproximando, Jean e Jeannette se unem mais uma vez para tentar se safar dessa terrível situação. Quando a guilhotina fica finalmente pronta, o Coisa Ruim decide que irá dar um passeio. Então os irmãos chamam a senhora que os acolheu e perguntam como aquele instrumento funcionaria. Para demonstrar, a mulher coloca sua própria cabeça na posição, Jean amarra enquanto Jeannette libera a lâmina e corta o pescoço da idosa. Então os 2 fogem com a carroça do demônio que está repleta de ouro e prata, mas logo ele descobre sobre a fuga e vai atrás das crianças. Uma lavadeira que morava próximo deles diz que havia visto os 2 cruzarem um rio e oferece ajuda para o demônio. Ela corta seus longos cabelos e estende por todo o trajeto do rio. Porém, quando o monstro chega no meio da água, ela puxa sua ponte improvisada com toda a força, fazendo com que o demônio caísse e morresse afogado. Assim, Jean e Jeannette conseguem encontrar o caminho de volta para casa e dão a seus pais toda a fortuna que conseguiram resgatar, podendo viver felizes para sempre. Existem muitos outros contos semelhantes, como o intitulado Nenilio e Ninélia, escrito pelo italiano Giambattista Basile, no século XVII. Nessa história, uma madrasta cruel força seu marido a abandonar os 2 filhos na floresta. O pai tenta ajudar as crianças deixando um rastro de aveia, porém um burro acabou comendo a trilha. No entanto, uma das versões mais macabras e assustadoras é a que era contada na Romênia. No conto, intitulado O Menino e a Madrasta Má, 2 crianças são abandonadas em uma floresta e voltam para casa seguindo um rastro de cinzas. Porém, ao chegarem lá, a madrasta mata o menino sem o pai saber e obriga a menina a preparar um jantar com o cadáver do irmão. Horrorizada, a garota obedece, mas esconde o coração do menino dentro de uma árvore. Sem saber de absolutamente nada, o pai come a refeição feita pela filha enquanto ela se recusa a participar. Após a refeição, a menina pega os ossos do irmão e os coloca dentro da árvore junto ao coração. No dia seguinte, um pássaro surge na casa cantando: "Cucu, minha irmã me cozinhou e meu pai me comeu, mas agora eu sou um pássaro e estou a salvo da minha madrasta." Apavorada, a madrasta joga uma pedra no animal, porém ela cai em sua cabeça, matando-o instantaneamente. A verdadeira história de João e Maria surgiu de um grupo de contos escritos durante a Grande Fome de 1315 a 1371. Naquela época, a Europa enfrentou uma terrível crise por conta da atividade vulcânica no sudeste da Ásia, que ocasionou um rígido inverno, seguido de um verão repleto de chuvas. Todas essas mudanças climáticas provocaram quedas drásticas nas colheitas.
Alguns estudiosos acreditam que essa crise global pode ter afetado 30 milhões de pessoas, matando cerca de 25% da população de algumas regiões. A situação era tão feia que, segundo alguns registros históricos, os mais velhos voluntariamente passavam fome para que os mais jovens pudessem ter algo para comer. Outras famílias matavam seus próprios filhos ou abandonavam eles na floresta para que não precisassem se preocupar com mais bocas para alimentar. Há também vários registros de canibalismo remontando àquela época. Foi justamente deste período de caos e desespero que surgiu a história de João e Maria. Mas embora os fatos históricos que inspiraram o conto sejam tristes e trágicos, a história nos dá a esperança de que, apesar das dificuldades, também é possível um final feliz. E você, sabia dos fatos por trás deste conto tão conhecido? Deixa aqui nos comentários. E se gostou, deixa seu like, compartilha e aproveita para se inscrever e marcar o sininho para não perder os próximos vídeos aqui do canal Momento Mistério. Até o próximo!